Sejam bem-vindos, Antifrágeis. Meu nome é Diogo Caetano. A dublagem vai começar daqui a pouquinho, mas antes, eu peço para você apenas um minutinho para apresentar o nosso canal. O Antifrágeis, nosso canal do YouTube, foi criado a fim de proporcionar para você um canal em que você pudesse ter um vasto conhecimento, desde o conhecimento de base, baseado nos livros consagrados, abordando os conceitos básicos, fazendo um tutorial de como operar na Aave, na Binance, também teses de investimento, entrevistas na área de investimentos com pessoas renomadas e também, pessoal, dublagem, isso mesmo. Nós estamos inaugurando aí um novo podcast do nosso canal de dublagem e eu gostaria de apresentar agora para vocês. Nós temos aqui, pessoal, como nós falamos, você entra no site do Antifrágeis, no canal do YouTube, aí você vai ter aqui podcast de dublagem, conhecimento de base, tese de investimento e entrevista. Você clicando aqui na dublagem, nós já disponibilizamos aqui para você o Larry Fink falando sobre Bitcoin, a senadora Cynthia Lummis, Michael Saylor, David Sachs, a reunião histórica lá na Casa Branca pelo Donald Trump. Gostaria que você ativasse o sininho para você não perder nenhum vídeo do canal. Se inscreva, compartilhe esse link, dê um like, isso ajuda bastante a gente, tá bom? Então vamos lá para a nossa dublagem de hoje. Bem, estou extremamente grato a Bloquear o Trabalho por me hospedar. Também agradeço a todos os presentes hoje por estarem aqui. Realmente aprecio isso. Eu segui o programa nos últimos dias. Isso é extraordinário e estou feliz por ter a oportunidade de apresentar hoje à sua frente. Poderia, por favor, voltar para um slide anterior? Eu preparei uma nova apresentação. Alguns anos atrás, eu criei um chamado às 21 regras do Bitcoin. Esta é a 21ª verdade sobre o Bitcoin. Enquanto me preparava para isso, perguntei-me o que consideramos como verdade no ano de 2025. Talvez quais são as verdades do mundo convencional, da mídia convencional, investidores tradicionais, políticos, pessoas que acabam de se familiarizar com o Bitcoin, com ativos digitais. O que eles não sabem? Para mim, isso é extremamente claro e eu gostaria de compartilhar isso com todos. Então, hoje coletei as 21 verdades do Bitcoin que eu gosto. Eu quero começar com o primeiro. Bitcoin é uma ideologia. Liberdade versus escravidão, inovação versus estagnação, soberania versus dependência, propriedade versus pobreza. Esta é uma ideologia muito poderosa. Está espalhando o mundo inteiro. Sem a ideologia, não haverá Bitcoin. É capitalismo e socialismo. Envolve tanto o indivíduo quanto o coletivo. Ele tem se manifestado ao longo de toda a história humana. Observamos esses temas ao longo de milhares e milhares de anos. Você vê esses temas e os escritos do economista austríaco. Você vê esses temas e os escritos de Voltaire e os intelectuais dos séculos XIX, XVIII, XVII. Você encontra esses temas até mesmo na Constituição dos Estados Unidos. Os pais fundadores possuíam essa ideologia e você perceberá que ela ressoa em todo o Bitcoin. A segunda verdade do Bitcoin é que Bitcoin é um protocolo. Satoshi criou um protocolo baseado nessa ideologia. 21 milhões de moedas, tamanho de bloco, intervalo de 10 minutos, hash SHA-256. Trata-se de um protocolo implementado. Não é a única maneira de ter isso feito. Você sabe, você pode ter matemática base 10, mas pode ter matemática base 2. Você pode usar o inglês como protocolo, mas também o francês como protocolo. Bitcoin é um protocolo para a prosperidade. Este é um protocolo para o sucesso econômico e o empoderamento econômico. Esse protocolo continua no software. Frequentemente, as pessoas questionam: e quanto a isso? E a questão da tecnologia quântica ou outras tecnologias? O ponto que eu lhes disse é que o inglês é um protocolo. Se você precisar atualizar o software, provavelmente atualizará o software e manter a linguagem. A matemática base 10 é um protocolo. Se você precisar atualizar o software e reconstruir o computador, provavelmente manterá a base de 10 matemáticas. Bitcoin é um protocolo. Você pode alterar o hardware ou o software. Você pode alterar os nós. O protocolo é simples. Um grupo de pessoas inteligentes em todo o mundo está disposto a manter seu dinheiro para sempre. Uma vez que $1 trilhão flua para essa rede, eles querem descobrir como mantê-la.
Então, quando são 10 trilhões, 100 trilhões ou 500 trilhões, você terá um grupo de pessoas que falam uma linguagem econômica, uma linguagem monetária, que é o protocolo Bitcoin, a verdade Marora 3 Bitcoin, um ativo. Uma dessas 21 milhões de moedas apareceu. Muitas pessoas se concentram apenas nesse ativo. Eles esqueceram a ideologia, eles realmente não notaram o protocolo. Eles pensaram que eu tenho Bitcoin ou não? Que tipo de ativo? Este é o ativo máximo. É melhor que queijo. É melhor que paládio. É melhor que ouro. É melhor do que prata ou cobre, terra ou cabra, gado, madeira ou papel que chamamos de moeda. Bitcoin é, sem dúvida, um ativo. É, na verdade, um ativo fundamentado em uma ideologia e em um protocolo que culminou no maior prêmio monetário global. A verdade Mu4 não é apenas um ativo. Bitcoin é uma rede. Bitcoin não é apenas uma rede, é a rede. Esta é a rede de computadores mais poderosa do mundo. Esta é uma rede global. Não há rede. Você não pode ter esse ativo. O ativo é armazenado na rede. A rede é, na verdade, uma materialização concreta do protocolo. A rede cria descentralização, isso é verdade, mas também cria tolerância a falhas, crítica da missão, redundância e todas as outras qualidades técnicas, econômicas e éticas do ativo e do movimento. Uma ideologia originou um protocolo que resultou em um ativo circulando pela rede. Essa é uma explicação básica e direta do que representa o Bitcoin. Isso é uma verdade. Eu arriscaria adivinhar que a grande maioria das pessoas que assistem o preço do Bitcoin não pensa em todas essas 4 coisas. E eles não pensam sobre isso tanto quanto deveriam. Bitcoin é imaculada verdade. Enwell 5 foi gerado pela concepção imaculada. Um programador sem nome e sem rosto o deu como presente ao mundo. Como você cria uma coisa impecável? É uma coisa dada por Deus, isso é natural. Nós temos isso desde o início. Ninguém recebeu uma reivindicação benéfica, ninguém jamais afirma controle sobre isso. Ninguém espera que o dinheiro possa ser recebido. A concepção imacular é uma coisa extremamente importante para a rede. Juntamente com a sexta verdade, o Bitcoin mantém um caráter ético. O que torna algo ético? O que torna isto ético é o fato de você poder obter título e possuí-lo, sem que ninguém possa tirá-lo de você. Ninguém pode tirá-lo de você. Ninguém será capaz de corrompê-lo. Ninguém pode controlá-lo. Isso é uma coisa natural e bela. Nenhum país nunca confiará em qualquer coisa que outro país possa desprezar ou controlar. Nenhuma companhia jamais confiaria em algo que outra empresa possui ou controla. Ninguém nunca confiará em qualquer coisa controlada por outra pessoa. Para atingir este elevado patamar ético, ele deve estar livre da influência corruptiva de qualquer ser humano, instituição feita pelo homem, ou qualquer organização de pessoas no mundo. A concepção imacula é uma condição necessária, mas a engenharia brilhante do Bitcoin é outra condição essencial, concorda? Bitcoins são uma máquina impecável feita de componentes imperfeitos. Essa é a glória da engenharia. Você pode fazer algo que não pode? Um ser humano pode fazer algo que outros humanos não podem fazer? Bitcoins corruptos? A verdade ética no SET torna o Bitcoin uma mercadoria. O que é uma mercadoria sem ativos emissores? O ouro é uma mercadoria. O milho é uma comodidade, a madeira é uma mercadoria. Por que isso é relevante? Porque, em termos legais, as mercadorias possuem um status especial. Uma empresa nos Estados Unidos pode ser capital de mercadorias. Não pode ser capital em títulos. Não é. Na verdade, existe uma escultura especial no direito corporativo para empresas negociadas em bolsa. Mas talvez mais importante, eu posso ficar aqui e posso lhe dizer que acho que o preço do Bitcoin chegará a...
Não posso dizer isso sobre um segurança, certo? Você tem imunidade legal para expressar sua opinião sobre uma mercadoria que torna as mercadorias politicamente superiores, legalmente superiores, eticamente superiores, financeiramente superiores a uma não mercadoria, a um título. Não é apenas um pouco melhor, é 100 vezes melhor, certo? Então, o Bitcoin é uma mercadoria. Bitcoin é realmente uma mercadoria. Estudei profundamente sobre mercadorias em meus primeiros anos profissionais. Qualquer outra mercadoria pode ser criada com a ajuda de tecnologia, capital e conhecimento técnico especializado. Se você tivesse que pegar as poupanças da sua família e comprar uma mercadoria para manter por 100 anos e pensar nisso, compraria soja ou milho, ou óleo, ou gás natural, ou madeira, carvão, prata. Bem, não. Eles são todos terríveis. Você sabe por que eles são terríveis? Porque é muito óbvio para você que 100 anos atrás foi mais difícil fazer essas coisas do que hoje. Se o preço do petróleo alcançar o mil róis por barril, implementaremos várias técnicas de fraturamento, intensificando processos até reduzir o preço do petróleo. O ouro é o mesmo? Houve hiperinflação e ouro várias vezes. Você sabe, os 49ers da Califórnia encontraram ouro. Criamos tanto ouro que destruímos a economia europeia. Qualquer outra mercadoria tem potencial para explodir em oferta graças à tecnologia avançada e ajustes de preços. Isso os tornou todos investimentos de lixo. Para investidores de longo prazo, eles são, de fato, o pior investimento possível, é um armazenamento de valor de longo prazo. O rei deles, o desempenho do ouro, ainda é inferior ao índice SP, de 2 ou mais fatores. Então, apenas uma mercadoria na história da raça humana não é um investimento em lixo. Bitcoin é uma mercadoria digital, certo? Vamos aprofundar essa discussão. Por que não é considerado lixo? O que faz do Bitcoin algo grandioso? Bitcoin é uma mercadoria digital. Todas as outras mercadorias que posso nomear são mercadorias físicas. As mercadorias físicas são dadas por Deus, e qualquer um no mundo pode criá-las. Os produtos digitais foram criados pela glória humana em um por azar. Você precisa de um engenheiro brilhante, Satoshi. Dar esse presente ao mundo. O mundo precisa abraçar esse presente. O protocolo não precisava ser defeituoso. E depois de muitos anos de não saber se era algo ou nada, ele monetizou espontaneamente e viveu. Isso é realmente um milagre do século XXI. Por que uma mercadoria digital é importante? Bem, você pode vibrar uma mercadoria digital 60 vezes por segundo em um computador. Você pode mover mercadorias digitais à velocidade da luz. O ar pode ser decomposto e recomendado. É uma mercadoria digital milhões de vezes por hora, movendo-a simultaneamente e distribuindo-a ao redor do mundo à velocidade de um computador. Não posso fazer isso com paládio, não posso fazer isso com ouro. Não há maneira de que os computadores da Apple enviem uma atualização com autenticação de vários fatores em um produto físico. Isso precisa ser um produto digital, o que torna o Bitcoin especial. Não é apenas um produto digital, mas também uma mercadoria digital única. A coisa mais profunda que aconteceu é que o presidente assinou uma lei por meio de uma ordem executiva há 2 semanas. Reserva estratégica de Bitcoin, disse David Sachs. Bitcoin é um ativo sem emissor, gerado por uma concepção imacular. É descentralizado. Reconhecemos que ele é um armazenamento de valor. Este é o nosso ouro digital. Você tem a pessoa mais poderosa do mundo e membros do gabinete que dizem que é a política do governo do Cepoal, que o Bitcoin é a única mercadoria digital do mundo que vai se mover. Eu poderia, teoricamente, criar uma mercadoria digital e perguntar se um problema pode resultar em um acordo que o inflacionará em 5% ao ano. Eu posso criar qualquer tipo de protocolo monetário inflativo. Por exemplo, milho e óleo são mercadorias. Ninguém duvida que são mercadorias, mas não são escassez, não são limites Bitcoin, não são apenas uma criação brilhante de um alojamento digital. Bitcoin é brilhante porque o suprimento limite de Satoshi
é de 21 milhões. Se eu lhe dar uma taxa de inflação de 2% no oferto de ouro, a meia-vida econômica de sua riqueza é de 36 anos. Quando eu lhe dou uma taxa de inflação de 0% em seu ouro digital, a meia-vida de sua riqueza econômica é infinita. É eterno. A diferença entre 2% de inflação e 0% de inflação é que você morreu em 36 anos com 2% de inflação e vive para sempre com 0% de inflação. Da próxima vez que alguém lhe diz que é apenas um pouco de inflação e os 2% não importa, eu só quero que você pense nisso. Meia vida de 36 anos e meia vida de 1 bilhão de anos. É claro que com essa observação está em vigor. É razão. A próxima verdade é que o Bitcoin é realmente ouro digital. O que representa ouro? O ouro representa dinheiro e riqueza na raça humana há 10 mil anos. Ele representa a prosperidade e a mercadoria do rei. Ele representa o dinheiro mais ético, virtuoso e tecnicamente sólido. A maioria das pessoas no mundo não investiu em ativos digitais, não investiram em Bitcoin e nem sabem o que estamos fazendo aqui. Se alinhar 100 pessoas na rua, dizer que você é o 1% superior, provavelmente é uma subestimação. Você está pelo menos à frente de 99%? Para o mainstream, quando você diz ouro digital, isso lhes diz que talvez seja a hora de obter uma medalha Bitcoin nos Jogos Olímpicos, em vez de uma medalha de ouro. O que significa é que a era de ouro dará lugar à era do Bitcoin. O que significa é que uma cidade com ruas pagas do que ouro talvez deva ser paga do que Bitcoin. Se algo for banhado a ouro, é assim que você monetiza qualquer coisa. Um isqueiro banhado a ouro, uma caneta banhada a ouro, talvez seja banhado a Bitcoin. Isso é muito profundo, certo? O Bitcoin é ouro digital. Nós desprezamos isso como uma ideia de boom, mas a ideia de boom significa que bitcoins valem mais de 20 trilhões, porque é isso que o ouro vale. Se o Bitcoin não é mais do que ouro digital, tudo o que é digital em nossa era moderna vale 10 vezes a versão analógica e o Bitcoin vale US 210 trilhões. É mais do que ouro digital. Bitcoin é dinheiro digital. JP Morgan disse que o ouro é dinheiro. Tudo o resto é dinheiro de crédito, um instrumento de portador. Eu lhe dei, não tenho. Você tem dinheiro. Bem, Bitcoin é dinheiro. O que está circulando na internet? Crédito. O que isso significa? Isso significa que enviei algo para você. Enviei uma taxa para você pela rede de cartões de crédito 45 dias depois. Talvez seja transferido para sua conta depois que a empresa de cartão de crédito recebe 2%, certo? Em um mundo de crédito digital, isso significa que leva 4 anos para o dinheiro se mover 40 vezes, e no final desses 4 anos todo o dinheiro se foi. Em um mundo de dinheiro digital, isso significa que você pode transferir dinheiro uma vez por segundo, talvez até 60 vezes por segundo. Você movimenta o dinheiro 60 vezes por segundo por 1 centavo. Você ainda tem dinheiro? O computador não fará um clique e uma liquidação a cada 30 dias. Ele será rápido. Eles não aceitarão pagar 200 pontos base por dinheiro vibrado, está claro? O dinheiro digital é profundo. É tão profundo que todos no negócio de gestão de dinheiro mal entendem o que significa isso. Quando eles entenderem o que isso realmente significa, a indústria irá crescer exponencialmente e o Bitcoin irá para a lua. Bem, se Bitcoin é dinheiro digital, o que mais ele poderia ser? Pois é. A verdade é que Bitcoin é dinheiro perfeito. Certo. E o que seria dinheiro perfeito para você? Se você ler os escritos dos economistas austrianos von Mises e Hayek, eles escrevem dinheiro, mas não podem imaginar dinheiro perfeito. Voltaire, Aristóteles, Plato, eles não podem imaginar dinheiro perfeito. Por quê? Eles não tinham a tecnologia. É como perguntar a Aristóteles, me conte sobre água limpa. Como você sabe, compreende a água limpa sem um microscópio e entende que há patógenos nela? Ninguém entende o dinheiro perfeito até que Satoshi nos deu dinheiro. Isso porque é impossível criar dinheiro perfeito antes dos semicondutores modernos, da internet moderna, da criptografia moderna.
Então eles estão lutando, você pode ver Hayek e von Mises, eles lutam com essa ideia e a Constituição. Os pais fundadores, que eram muito inteligentes, disseram que o único dinheiro legal neste país seria moeda de ouro e prata. Eles conhecem essa ideia. Uma mercadoria em suas mãos, um instrumento de carga de autocustódia parece um bom dinheiro, que designam como perfeito na Constituição. Nos afastamos um pouco disso. Eles designaram o que viam como as mercadorias mais difíceis e as mercadorias mais líquidas e substituíveis que podem ser usadas como um token monetário. Eles nunca foram perfeitos, porque você não pode praticamente fazer todas as transações trocando moedas de ouro e prata. Como moedas de ouro e prata não são resistentes, têm inflação. Então eles têm dinheiro defeituoso que lentamente apodrece. Não é muito útil, mas é uma aposta. Dizem que é a pior forma possível, exceto por todas as outras, certo? Então, o significado dessa verdade, isso basicamente marca o ponto em que a economia passa de uma superstição e forma de arte para uma disciplina de engenharia baseada cientificamente. Você não pode engenhar em um sistema econômico ou um sistema monetário antes de ter dinheiro perfeito. É como tentar fazer boa matemática, mas 2 + 2 era 5, na terça-feira, igual a 4 na quarta-feira. Sem números estáveis, não pode fazer matemática. Sem dinheiro estável, não pode fazer economia. Você sabe que se não pode beber água, isso não vai te matar. A vida é difícil, certo? Esta é uma verdade profunda. Mais uma vez mal entendido. Ninguém espera que nenhum economista tenha sido bem treinado nos últimos 100 anos. Eles nunca fizeram um curso de dinheiro perfeito. Eles nunca imaginaram isso. Mas você não pode realmente culpar eles. É como se você voltasse para o Voltaire e dissesse, ok, esse é o cara mais inteligente da França no século XVIII. E você sabe, ele escreveu uma prateleira de livros. Mas você sabe, picá-lo e diga, descreva. Você sabe, a radioatividade, para mim, como construiremos telefones celulares e comunicações por satélite? E ele pensaria do que você está falando, certo? É como a pessoa mais brilhante sem instrumentos. A tecnologia não pode imaginar coisas racionais. Isso nos leva à verdade. 13 Bitcoin é legítimo? Uma frase curta, uma frase poderosa. Se você tentar lembrar onde estava e o que estava pensando em março de 2020, quando toda a indústria de criptografia estava sob um ataque massivo, não era legítimo há 4 meses, há 1 ano. Todo mundo está sendo processado bem e o futuro mais provável é que tudo se encerra. Nós chegamos completamente a uma reviravolta total. Esta é a pessoa mais poderosa do mundo, sentada no lugar mais sagrado, no escritório oval, 2 membros do gabinete ao longo do lado dizendo que o Bitcoin é ouro digital, um armazenamento de valor, uma mercadoria, não apenas uma mercadoria. Você sabe, se os Estados Unidos apreenderem 10.000 títulos, todas as suas obras de arte, todas as suas casas, aviões, trens, carros, todas as moedas, você sabe, tudo o que é de valor, seus diamantes, seus broches de ouro, sua prata, eles venderão, certo? A única coisa que os Estados Unidos não vendem é o Parque Nacional, o estoque nuclear e o Bitcoin. Agora, essa é uma onda de choque que será ouvida em todo o mundo, que aconteceu, você sabe, literalmente há dias atrás. Isso levará bastante tempo para se espalhar por todo o governo federal. Então, ele irá se espalhar pelos governos estaduais. Então, ele irá se mover pelo sistema bancário, o sistema de seguros, as agências de classificação de crédito. Então, ele irá se recorrer a todos os bancos do México, El Salvador e Argentina, e depois à Europa. Está se expandindo pelos bancos de Hong Kong, China, Japão, Abu Dhabi e Europa inteira. Quanto tempo levará? Bem, sabes, quanto tempo leva para uma boa ideia profunda se mover através de camadas e camadas de burocracia? Levará um tempo considerável, mas os inovadores realmente compreenderão isso.
E aqueles que precisam e desejam dinheiro alcançarão e abraçarão o dinheiro, enriquecendo-se com ele. E outras pessoas também resistirão. Mas toda a onda de choque, certo? A explosão e a legitimidade que aconteceu há apenas algumas semanas aconteceram na noite de quinta-feira na Casa Branca. Isso realmente é bastante profundo. Nós somos legítimos. Como eu mencionei anteriormente, se Bitcoin não alcançar o valor zero, ele atingirá 1 milhão, não é? Será tudo ou nada. Se for algo, então está em ascensão. A verdade é que 14 Bitcoin é um valor corporativo. Você sabe, falei um pouco sobre lei corporativa. Eu sou muito sensível a isso porque administrei uma empresa pública há muitos anos. Nós tornamos públicos em 98. Todas as empresas públicas no mundo são capitalizadas em uma das duas seguintes maneiras. Você deseja capitalizar com títulos de curto prazo ou com dívidas soberanas em uma moeda essencial, ou você deseja capitalizar de outra forma. Em uma mercadoria, acontece que todas as mercadorias, exceto Bitcoin, têm desempenho inferior ao índice SP. Isso não supera o custo do capital. Não faz sentido aproveitar prata, ouro, paládio ou óleo. Existe uma mercadoria que você pode colocar 100% do balanço corporativo, Bitcoin. Então, o que isso significa? Isso significa que, pela primeira vez em 100 anos, as empresas podem recapitalizar. Uma empresa começa varrendo um pouco de caixa excessiva e depois fluxos de caixa, vende algum patrimônio e emite dívida. Então, outra empresa segue e outra empresa segue. Atualmente, cerca de 80 empresas estão começando a comprar Bitcoin, provavelmente 80 ETFs. Vamos ver outro a cada semana e outro a cada semana. Em breve, eles serão centenas. Essas centenas se tornaram a porta de entrada para centenas de trilhões de dólares em capital patrimonial e capital de renda fixa para toda a economia de ativos digitais. Você pode vê-lo na frente do seu rosto. Você vê uma empresa como a Metaplanet, que vale US 1.000 dólares em 1 hora para US 1.000 em 12 meses. Onde está? Não vai parar, certo? Se você é legítimo, você é uma empresa, certo? Você verá uma transformação nas organizações convencionais. That's sentindo verdade. Bitcoin é global em todos os lugares do mundo. Eu fui, conheci alguém e eles disseram, bem, você sabe, obrigado porque comprei um Bitcoin para minha filha. Você sabe, eu comprei um Bitcoin para a família. Agradeceremos o que você está fazendo. Eu aprecio o que você está fazendo. Bitcoin é global. Sabes, o teu estoque de maçã não é a sua terra, não é certa. A obra de arte que você detém não é global, certo? Bitcoin é um ativo global. Quero dizer, alguém na Nigéria compra e recebe os benefícios de empreendedores em Manhattan, o que significa que alguém no Arkansas compra e eles realmente têm um relacionamento econômico com alguém em Singapura, certo? Isso não é o menor denominador comum. Você sabe, você possui um imóvel no Arkansas. Ninguém vai tirá-lo desse investimento. Você tem Bitcoin em terra ou no quintal no Arkansas e acordará em 30 anos e descobrirá que alguém em Tóquio ou Londres o tornou rico, certo? Este é um ativo global. Não há outro ativo. As negociações em Wall Street são globais, como o Bitcoin é, você sabe, não é apenas global, é imortal. Estamos estendendo no tempo e no espaço. Mostre-me um ativo que se estende a todas as partes do espaço que realmente é Bitcoin global. Me mostre um que eu posso ver nos próximos 100 ou 1000 anos. Não há nada que dure 100 anos, certo? Seu armazém precisa ser refeito e sua obra de arte restaurada. Qual empresa você acha que durará 200 anos? A verdadeira beleza do Bitcoin é a elegância do protocolo. Tudo o que você está fazendo é comprar 121 milhões de todo o dinheiro do mundo para sempre. Ok, quando isso será obsoleto? Como quando você não quer possuir 121 milhões de todo o dinheiro do mundo para sempre, certo? Não é como o iPhone 99, não é como, você sabe, obter a próxima atualização de qualquer gadget, certo?
Bitcoin é imortal porque a ideia é tão atemporal e tão elegante e a rede está apenas viralmente vai se espalhar. E você sabe, é uma forma de vida. Se é imortal, significa que você pode realmente pensar com 200 anos de antecedência. Nenhuma empresa espera viver mais de 1020 anos. Isso me leva à verdade Nério 17. A energia digital é uma caloria? É energia orgânica. Uma satoshi é energia digital. Se você quer o AI, se você quer colocar vida no ciberespaço, se quer reanimar o AI, deve infundir energia digital. Então vive. Então pensa, então vive. Então ele se reproduz. Talvez viva para sempre. Você não pode. Qualquer coisa financiada com crédito digital é apenas uma sombra. Você sabe, é uma sombra, é um fantasma. Se você quer que algo seja uma verdadeira forma de vida, você tem que colocar energia real nela. Eu disse muitas vezes antes que o Bitcoin é um ativo conservador. Eu lhe dei, eu não tenho. Ele implementa a conservação de energia no ciberespaço. Mas o ponto mais importante é que isso trará vida ao ciberespaço. A verdade 18 se é energia digital. Então Bitcoins, uma rede de energia digital. Como você move a energia do ponto A para o ponto B? Como você vibrou a energia certa? Como você faz isso em rápido a velocidade do computador? Como você trazer o mundo inteiro nesse relacionamento? Você não pode fazer isso com crédito. Certamente você não enviará ouro de Nova York para Tóquio em 1 segundo, o que nos leva à verdade no 19. Se for uma rede energética, no Bitcoin é um sistema econômico digital. Como você postou o US 10 milhões de reais por 5 minutos, você sabe, com uma empresa em todo o país e recuperá-lo? Como você conhece a vibração? Como posso dar a alguém e recuperá-lo em 18 segundos? Como trocar ativos de capital por ativos de moeda? Vemos isso no D5. Eu estou trocando Bitcoin por stablecoin por Bitcoin. Pense mais amplamente. Pense em um mundo de 1 bilhão de robôs falando com 1 bilhão de AIs que estão pensando à velocidade do computador e querem transacionar milhões de vezes por hora no tempo e no espaço. Eles vão fazer isso com uma rede de energia digital. Isso nos leva à verdade 20. Se for uma rede de energia, posso revertê-la. Bitcoin se torna um sistema de defesa digital. Bitcoin é a rede mais poderosa. Qual é a unidade de poder? Hash extra. Se eu realmente colocar minhas chaves criptográficas, minha identidade, autenticação, atrás daquela parede de hash, parede de energia digital, então posso proteger um sistema, autenticar um sistema, defender um sistema e até atacar um sistema. Você sabe, você não pode ser uma superpotência se você perder o controle do seu espaço aéreo. Se você perder o controle do espaço sideral, não pode ser uma superpotência. Se você perder o controle do ciberespaço, você não pode ser uma superpotência. Você sabe, o controle da rede digital, da rede de mineração, da rede de hash, é o controle da capacidade de mover energia e capital do ponto A para o ponto B. Controle a rede, controle seu destino, perda o controle da rede, perde a capacidade de se envolver em comércio digital. Talvez perca a capacidade de proteger seu sistema cibernético. Este é um sistema de defesa. Com isso, vou terminar com minha verdade final, verdade 21. Bitcoin é um sistema solar emergente. Todo mundo diz que é uma rede. Então eles foram, sim, eu li algo sobre a lei de Metcalfe. A lei de Metcalfe é como saber o suficiente para se machucar. Não é uma McAfee e rede, é uma rede newtoniana. Bitcoin é uma rede em evolução. Pense em um sistema estelar formado. A matéria, energia, esta é a coisa mais brilhante do universo financeiro. Tem um campo magnético. É um capital energético serpico que entra no campo magnético. Há objetos em órbita. Eles estão caindo na órbita ao redor dele. Todos vocês estão em órbita em torno dela até certo ponto. Toda empresa, cada país, cada ator está ficando mais poderoso. Ele continuará a se tornar mais poderoso. Continuará a ficar mais brilhante, certo? Para um McAfee, uma ideia é como um pequeno asteroide passou à esquerda e um anão branco passou à direita. E ambos são iguais. Bem, eles não são iguais. O anão branco vai sugar a atmosfera do meu planeta. E o pequeno asteroide é irrelevante. É como uma pequena estrela fofa. Isso me deu uma pequena faísca, certo? Isso não é um pequeno McAfee e rede.
Esta é uma rede. Quando trazem $1 bilhão para a rede, é importante. Quando trazem 10 bilhões de yuans, é mais importante. Quando trazem 100 bilhões de yuans, é ainda mais importante. Quanto mais capital, mais energia flui na rede, mais poderosa, maior o campo gravitacional. Eventualmente, qualquer pessoa na órbita deve ajustar sua trajetória para acomodar esse campo gravitacional. Você vê essa coisa vivendo à sua frente. Ele terá a dinâmica newtoniana e é um sistema energético emergente. Essas são 21 verdades. Obrigado pelo seu tempo. Por favor, diga a verdade sobre Bitcoin a alguém. Conversar com Michael Saylor, por favor, receba Pete Rizzo. Michael. Ei a todos. Bem-vindo, ou acho que bem-vindo a mim. Você esteve aqui, Michael. Obrigado pela apresentação. Pete Rizzo, historiador de Bitcoin no Host X, do fornecimento Choque Bitcoin Podcast para obras de bloco. Michael, só quero saltar onde estava na sua apresentação a falar sobre que estamos a assistir à história. Este é um momento histórico. O mundo está mudando. Acabamos de ver um presidente em exercício falar em uma conferência Bitcoin, algo que não foi ouvido mesmo há alguns anos atrás. Hoje, nas notícias, temos o Banco Nacional da Suíça, que declarou que eles não querem comprar Bitcoin. Temos o Paquistão formando um conselho de criptografia, dizendo que eles serão os líderes da Ásia. Então, Michael, para você, qual é o risco aqui para nações que não apenas adotam uma política que não compra Bitcoin, mas não começam a tratá-lo como mercadorias digitais? Sou um engenheiro aeronáutico e projetamos um avião. Se criar um avião supersônico, você criará uma onda de choque. Supersônico significa que o avião está se movendo mais rápido que a velocidade a qual o ar pode se comunicar ou se afastar. Então, quando algo se move muito rápido, você tem turbulência e ondas de choque. Se todos vocês tiverem muito barulho, o que você está vendo aqui é a onda de choque do Bitcoin. Isso está indo tão rápido. Todo ator, todo gerente de dinheiro, todo banco central, todo político será feito a pergunta: por que você não possui Bitcoin? Isso mostra quanto poder eles têm. Não lhes foi perguntado se eles colocarão cobalto nas reservas nacionais da Suíça. Mas acho que todos, com um conjunto de capital, serão perguntados por ativistas em seu próprio país, ativistas em sua empresa, acionistas: por que você não compra Bitcoin? O que você verá é que o mundo se bifurca, certo? Você teve um momento extraordinário, inovador na Casa Branca há algumas semanas, onde o que viu foi o presidente dizendo que vamos abraçar o futuro. O presidente colocou o dedo na primeira mercadoria digital do mundo e identificou-a e disse que isso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Nós vamos possuir, nós não vamos vender. Vamos obter o máximo possível, certo? Isso é um avanço progressivo. Eu acho que você verá isso. Você verá outros países e eles serão regressores. I'm afraid of it. Por que você me incomoda? Você sabe, é irritante, mas no final do dia, certo? Isso não é diferente de abraçar armas nucleares ou explosivos, navios ou aviões, certo? Os poderosos, os ricos e os prósperos abraçarão a nova tecnologia e superarão seu medo, e a vontade regressiva resistirá a ela. Eles ficarão para trás e ficarão pobres por causa da falta de visão. Let's discuss, right? The Strategic Bitcoin Reserve is here. The conversation is about how the government will acquire Bitcoin in the US and other jurisdictions. What advice do you give governments wanting to move fast, not be poor, and ensure their citizens aren't left behind? How do they acquire? Bem, acho que a primeira coisa a fazer, que é o que nosso governo está fazendo, é construir consenso e conscientização. É realmente importante, primeiro, identificar bitcoins, uma mercadoria. É muito importante enfatizar que tem uma concepção imacular. Não há emissor. É muito importante garantir que as pessoas entendam que é ouro digital. É muito importante entender que este é um ativo que nos enriquecerá. Se você não obter esse consenso dos cidadãos, dos contribuintes,
e de um consenso bipartidário, é difícil avançar. E acho que eles estão fazendo isso. Então, o que vai acontecer agora é que acho que um processo político muito elaborado e bem pensado para construir consenso e construir consenso é educativo. Nós vemos isso acontecendo em Washington. Eu não serei a favor de um golpe, você sabe, tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Porque há essa frase, você sabe, se você quer ir rápido, desculpe, se você quer ir rápido, vai sozinho. Mas se você quiser ir longe, vá juntos, certo? O que precisamos fazer é garantir que levemos todos com eles. Isso será um diálogo entre a Casa Branca, o Gabinete, o Tesouro, o Comércio, o Senado, a Casa, a Indústria e, em seguida, todos os principais círculos políticos de ambos os lados do corredor. Mas uma das grandes perguntas agora é quanto Bitcoin tem a América? Senator Cynthia Lummis discussed this. Achamos que os Estados Unidos têm 200 mil Bitcoins, mas não sabemos. Não houve auditoria. Sabemos que algumas dessas agências têm realizado vendas como historicamente. Você sabe, se os Estados Unidos têm menos Bitcoin do que pensamos, qual é o impacto aqui? If we didn't have 200,000 Bitcoins. Bem, quero dizer, a única coisa que sabemos é que não temos o suficiente, seja qual seja o número. Acho que saberemos mais com mais transparência e tempo, especialmente este ano. Acho que implementaremos um plano bastante bom para gerenciar ativos digitais e gerenciar Bitcoin. Certamente, acho que até o final do ano, com base em tudo o que o Presidente disse, acho que claramente que a oportunidade é que haja 450 trilhões de capital de longo prazo no mundo. Tudo foi investido em títulos do século XX, imóveis do século XX, patrimônio do século XX e obras de arte do século XX e outras coleções. À medida que o mundo é educado, eles venderão seus ativos inferiores e os converterão em Bitcoin. A rede Bitcoin crescerá de 2 trilhões para 20 trilhões para 200 trilhões. Então vai crescer além. Então a oportunidade é comprar ciberespaço, comprar Bitcoin, comprar uma parte do capital digital do mundo e deixar todo o capital do resto do mundo fluir para a rede e enriquecer você. O capital do século XX na USE significa que alguém tem um armazém em New Jersey. Quando chegar ao fim de sua vida, pode dizer muito bem, em vez de renovar o armazém por mais 20 anos, acho que vou vendê-lo e comprar Bitcoin com ele. Então, o capital do século XX fluirá para a rede Bitcoin, o capital estrangeiro fluirá para a rede Bitcoin, e essas empresas de tecnologia criarão 10 e depois centenas de trilhões de dólares. Ele fluirá para a rede Bitcoin. Então, a oportunidade é simplesmente comprá-lo, comprar o máximo que você quiser possuir e depois permitir que o tempo o enriquece. Então, acho que a ameaça está certa, não? O risco é não comprar. Como você se sentiria se o seu inimigo ganhasse o ES 80 trilhões e possuísse a rede ou controlasse o bilhete? O pior caso é que eles ganham 80 ou 100 trilhões de trilhões. Eles controlam a rede e possuem ciberespaço. Eu diria a melhor analogia que é o destino Clara nos Estados Unidos. Quando Thomas Jefferson era presidente, ele teve a oportunidade de comprar Louisiana. Não tínhamos dinheiro, mas nós, sabes, não é tão complicado. Você está na costa leste e parece menos do que pensa. Quero permitir que os franceses vendam isso para os britânicos? Ou quero vender para os espanhóis? Ou quero possuí-lo? Então compramos e depois controlamos e tomamos propriedade do Texas, depois do Oeste e da Califórnia. Você sabe onde estaria o país se, a Califórnia fosse de propriedade espanhola e 1/3 do país fosse de propriedade francesa? Nós somos responsáveis e não corremos riscos. Então a resposta é o futuro, certo? Você pode dizer, eu moro em Nova York. Eu não acho que nunca queria morar em St. Louis, São Francisco ou Los Angeles.
É como um carro difícil de andar daqui. Você está certo, mas está errado. Of course, they want to live in San Francisco and Los Angeles. Just look ahead enough. Eu quero dizer que acho que as pessoas nesta sala sabem disso, mas a média da norma dirá, bem, o quê? Eu não posso viver no ciberespaço? Eu, você sabe, não posso viver em uma rede de energia digital. É como, bem, talvez você não possa, mas o AI pode. A coisa que você criou vai assumir a responsabilidade por todo o dinheiro da sua família, que vai te tornar rico. Ele viverá no ciberespaço. It'll look at you and say, are you crazy? I can do things 1,000,000 times per second perfectly, 1,000,000 times more efficient. Mas você quer que eu realmente, você sabe, troce fichas de cobre, você sabe a velocidade do som ou algo menos que a velocidade do som. Então, o futuro está lá. A economia vai lá. You can buy it. It can be bought for a nickel. Você sabe, nós compramos 80% dos Estados Unidos por US 40 milhões, hoje 80% do país. Eu acho que o Bitcoin tem uma oportunidade equivalente agora. Então você faz isso porque é uma boa oportunidade ou porque não quer que seu pior inimigo faça isso com você. Right. Bem, você coloca um número no seu objetivo para os Estados Unidos. Você quer ver os Estados Unidos possuem cerca de 25% da rede de 5 milhões de Bitcoins. Você tem um sentido de quanto do suprimento de Bitcoin pode ser de propriedade do governo? É como se haja uma ordem geopolítica em torno do Bitcoin. How much will be owned by the government? Ok, olha, eu acho que o Bitcoin é dinheiro perfeito, é a oportunidade mais profunda do século XXI. Os ricos, poderosos, confortáveis e arrogantes não precisam disso. Então, acho que a coisa mais bonita do Bitcoin é que ele tem dinheiro para comprar. Se você quer dinheiro, se você precisa de dinheiro, se você quer correr riscos, se você está no início do seu ciclo de vida, se você está na sua juventude, a América é um país jovem. Se você é uma pessoa jovem, uma família jovem, uma empresa jovem, se você é um país ambicioso, então está lá para tomar. I can't really tell you. Quero dizer, e a beleza é que o Satoshi deu dinheiro soberano, o que significa que os direitos de um taxista na Nigéria são tão poderosos quanto os direitos dos Estados Unidos, sabes? E o fundo nebuloso. Então, o Bitcoin será reivindicado por indivíduos? Será reivindicado pela empresa? Será reivindicado pelos Estados-nação? Será reivindicado pela instituição? The answer is eu não sei. Acredito que Satoshi deu dinheiro perfeito ao mundo. Aqueles que podem superar a sua arrogância, que precisam dela, vão vê-la como é e reivindicarão. Então outros ficarão confortáveis em sua existência no século XX e descartarão isso como uma perturbação. Você sabe, eu disse algum tempo antes que a volatilidade do Bitcoin é um presente para os fiéis. A complexidade do Bitcoin é um presente para os fiéis, porque se fosse simples e não volátil, alguém com mais dinheiro que você é arrogante, que não precisa do dinheiro teria tudo e você não teria nenhum, você não teria oportunidade. Então acho que é do melhor interesse de todos que isso permaneça um pouco complicado, né? Um pouco volátil, e então as maiores nações do século XXII o abraçarão. Quero dizer, houve um tempo em que os chineses proibiram explosivos e pólvora. E os japoneses acharam que essa é uma boa ideia, certo? E durou um tempo até que pessoas que pensavam que explosivos, armas, pólvora e tecnologia eram uma ideia boa, apareceram e os fizeram mudar. Derrubaram o governo e eles arrastaram, chutando e gritando para o século XX. Mas Adivinha que há um número que você sabe que assusta você e minhas pessoas preocupadas, porque há pessoas que estão preocupadas com o envolvimento do governo no Bitcoin agora. Então há um número que mudou? Não há número. Parece que mudou a sua opinião sobre o Bitcoin em termos de quanto o governo pode obter. Mas você sabe, a China agora está tentando responder a Uzi. Confiança no Bitcoin. Eu acho que o Bitcoin vai evoluir de uma forma muito dinâmica e saudável, porque é a ideia mais ética, mais aberta, mais ética e mais poderosa do mundo. Vai haver lutas de Estados-nação, mas é possível que todos os Estados-nação o ignorem e são as empresas que lutam por isso. É possível que a empresa o ignore,
e são os indivíduos que lutam por isso. Mas acho que quero dizer, eu falei sobre ideologia, certo? Bitcoin é o triunfo da lei natural sobre a lei artificial. Este é o triunfo dos direitos naturais e artificiais. A lei natural diz que o que naturalmente deve acontecer, acontecerá, e aqueles que são arrogantes e estúpidos o descartarão e não se beneficiarão. Eu acho que, como você sabe, a questão é, estou preocupado que os Estados Unidos não o aceitem ou estou mais preocupado que eles o aceitem? A verdade é que, se os Estados Unidos o aceitarem, injetarão virtude e lei natural, você sabe, e respeito pelos direitos de propriedade, liberdade e equilíbrio econômico no governo do Zeraisreia. Então, acho que qualquer organização que abraça o Bitcoin é mais virtuosa, mais saudável e mais racional. Eu acho que não me preocupo com o banco, certo? Estou preocupado com o banco agora que aceitou o Bitcoin. Os bancos serão mais racionais, mais justos, mais éticos, mais seguros e provavelmente melhores atores se eles aceitarem Bitcoin. Existem muitas organizações aqui. Quero falar com startups e inovadores sobre as oportunidades. Você mencionou a moeda digital como uma oportunidade de US 10 trilhões, títulos digitais de US 10 a US 20 trilhões e tokens digitais de US 10 trilhões apenas para o ZEUA. Talvez você tenha sido mais crítico a esses projetos no passado. Você pode falar sobre que oportunidade qual é essa oportunidade e você está interessado? Sim, publiquei isso no meu ex-perfil e destaque sobre uma estratégia de ativos digitais que apresentei ao presidente na Casa Branca há algumas semanas. Eu acho que a ótima oportunidade aqui é definir uma classe de ativos, um token digital. Eu acho que os tokens digitais devem ser um ativo com um emitente, com alguma utilidade que não é um título. Se esse for o caso, por que não? Por que 40 milhões de empresas não podem emitir um token com alguma utilidade para criar capital? Eu acho que os tokens digitais são criados e inovados. Enquanto você for civilizado e criminalmente responsável pelos danos causados, desde que você não mentir, enganar e roubar, acho que deve haver uma economia de token enorme que explode e nos levará a 2020. 30 e 50 milhões de tokens. Muitos falharão, mas alguns terão sucesso. Então, o mundo ficará muito interessante. Eu acho que as brigas brutais nos últimos 4 anos foram porque temos apenas valores mobiliários e commodities. Eu acho que essa é uma dicotomia falsa, sempre haverá confusão e controvérsia até criarmos um novo conjunto de ativos. Os tokens digitais não devem ser um título ou uma mercadoria. Deveria ser um ativo com um emissor. Se o emitente assumir a responsabilidade de criar utilidades e não mentir, enganar e roubar, você liberou a oportunidade de 400 milhões de empresas arrecadarem capital e inovarem. Eu acho que a moeda digital deve ser designada como tal, que é um ativo com um emissor apoiado por moeda. Eu acho que esse deve ser um mercado competitivo. Eu acho que se as moedas digitais se tornarem competitivas, acho que coisas como o dólar se espalharão para um ativo de US 10 trilhões, certo? Agora, você sabe, o Tether está com sucesso oferecendo rendimento zero e há 150 bilhões de dólares de demanda por ele sem, você sabe, o governo dos INAO é legalmente endossado. Se o governo dos EUA deixar que um banco lhe ofereça uma moeda digital que lhe dê 400 pontos base de rendimento, a demanda será de 100, certo? E os grandes vencedores serão o dólar americano e os emissores. Então, a maioria das moedas fracas será substituída e os Estados Unidos exportarão moeda para o mundo. Acho que os Estados Unidos podem exportar US 10 trilhões, mas precisa levar isso como o atrito do LKIC, certo? Precisa ser uma moeda digital em que podemos confiar, que se move à velocidade da luz, vibra 1 milhão de vezes por segundo e passa por 100 mil camadas em 1 hora. Isso é o melhor para o dólar americano e é o melhor para a economia. Se você leva essa mesma ideia aos valores mobiliários,
por que não pode marcar as ações da Apple ou uma parte da ETF? Se você fizer isso, exportaremos trilhões de dólares em nossos títulos para o mundo. Então as pessoas começarão a criar instrumentos complexos para ligar moedas a títulos e mercadorias com tokens, e então você verá US 100 trilhões em valor criado por meio da inovação. Bem, aqui, falando novamente sobre o aspecto do token de valores mobiliários de moeda da sua estrutura, essas oportunidades de estratégia são para quem essas oportunidades são, para quem pode ganhar essas oportunidades? Existem 400 milhões de empresas que querem arrecadar capital. O token é a oportunidade para essas empresas inovarem no ciberespaço. Eu acho que a oportunidade de moeda digital será para bancos regulamentados, grandes governos e grandes empresas, você sabe, que podem apresentar declarações auditadas e obter a confiança dos reguladores financeiros. Eu acho que os valores mobiliários digitais, quero dizer, qualquer empresa que possa emitir um título pode entrar nesse espaço, mas é como para os provedores de ETF e empresas que são entidades regulamentadas. Então, você sabe, o que vejo é que vejo o Bitcoin é o rei. Eu vejo 100 moedas digitais, vejo milhares ou 10 milhares de títulos digitais, vejo milhões e milhões de tokens circulando, todas em 365 bolsas de criptografia 24 horas por dia e 7 horas. Tudo o que estamos esperando é esperar que essa estrutura de ativos digitais seja escrita em lei pelo presidente do ZEON. Quando isso acontecerá, há uma explosão cambriana de todos esses ativos, e começará nos Estados Unidos, e se espalhará para todos os outros países do mundo. Todo mundo copiará os Estados Unidos. Se os Estados Unidos o fizerem, todos os empreendedores e todo o capital virão para os Estados Unidos. É claro que essa é a visão do governo Trump e desta indústria. A última pergunta, Michael, você falou sobre 21 verdades. Ainda há coisas que você está aprendendo sobre Bitcoin? Todos os dias eu estou aprendendo algo novo, elegante, bonito e maravilhoso sobre Bitcoin. Eu acho que nunca entenderemos completamente como o mistério do universo se desvelando. Para um astrofísico, este é um esforço adorável. Michael Saylor, presidente executivo da Estratégia,